Olá, eu sou o Dr. Matheus Balesteiro, neurocirurgião. Hoje eu vou conversar com vocês sobre escoliose na criança. Esse é um assunto bem interessante porque muitas mães procuram o consultório com crianças com uma dorzinha ou outra na coluna, dizendo que fizeram raio-x, que apareceu escoliose. Então eu vou falar um pouco sobre essa doença, escoliose. Primeiro, a definição. Escoliose é uma alteração na coluna que causa uma curvatura. Uma curvatura quando você olha a coluna de frente. Você olha a coluna de frente, ela tem uma curvatura. Normalmente ela tem que ser reta, a gente tolera até 10 graus de curvatura na coluna, mas acima disso, quando a coluna começa a ficar realmente torta, acima de 10 graus, nós definimos que isso é uma escoliose. Hoje em dia, nós classificamos a escoliose em dois tipos. A de início precoce, que é antes dos 10 anos de idade, e a de início tardio, que acontece após os 10 anos de idade. Antigamente, mas ainda se usa essa classificação, nós chamávamos de infantil, mas nas crianças mais novas, juvenil, até os 10 anos, e do adolescente, que é posterior. Essa classificação é interessante porque as escolioses da criança, as infantis, são um pouco mais graves do que, por exemplo, aquelas do adolescente. Então, o tratamento é um pouco diferente. Quais são os sinais e sintomas de escoliose? A escoliose é uma doença estrutural. Raramente uma criança vai ter dor por conta da escoliose. O que os pais, o pediatra repara é alterações na postura. Você vai ver uma criança com um ombro mais alto que o outro. Quando a criança está, por exemplo, nadando, vê que o quadril fica um lado mais alto que o outro, essa parte aqui da coluna. Quando a criança baixa, você pode ver uma costela mais levantada atrás. Ou se as escolioses forem mais graves, até dá para ver no peitoral da criança uma deformidade, um lado mais afundado que o outro. Raramente, nas escolioses muito grandes, com curvatura muito alta, você vai notar dor, por exemplo, e dificuldade respiratória por comprimir o pulmão, por exemplo. Outro ponto interessante, que a escoliose ela é idiopática, que representa a grande maioria das escolioses. Mas existem escolioses que estão relacionadas com algumas doenças genéticas, algumas síndromes, por exemplo, a neurofibromatose, que eu comentei com vocês aqui no canal. A mielomeningocele também, ela pode cursar com escoliose. Não são idiopáticas, são relacionadas com doenças. Isso muda tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Bom, em relação ao tratamento, basicamente nós temos o uso dos coletes, a reabilitação com fisioterapia, RPG, que não impede que a curva piore, mas ajuda às vezes a dar conforto para a criança. O colete também ele tem suas indicações cada vez mais restritivas, são aqueles coletes para escoliose, cada vez mais restrita o uso de coletes, eles impedem que a curva piore conforme a criança cresce. A escoliose ela vai piorando nos estirões de crescimento da criança, que é comum, e com isso nós temos que fazer um acompanhamento bem de perto. Normalmente a cirurgia está indicada em curvas muito grandes e depois que o adolescente, a criança mais velha, o adolescente, parou de crescer. A principal técnica cirúrgica é a correção daquela curva da coluna com a colocação de os parafusos nos locais certos e da retificação dessa coluna com uma haste reta. Só que depois que você faz uma cirurgia desse tipo, a criança não vai mais crescer. Então, nós tentamos acompanhar a criança, o adolescente, até ele fazer o estirão final do crescimento e somente depois indicar o tratamento. Então, e também o tratamento precoce. Quanto mais cedo você opera, não tão cedo, melhor é o resultado estético, mais fácil é corrigir aquela curva e melhor é o resultado para a criança e adolescente depois, que vai ter uma vida normal. O importante é ter um diagnóstico precoce, ou seja, se você notou que a criança está torta, o ombro mais alto que o outro, o pediatra examinou, achou que tem escoliose, é importante fazer o acompanhamento precoce. Não que vá operar precocemente se precisar, mas ter um acompanhamento com raio-x principalmente para acompanhar se essa curva está crescendo ou não. Nós conseguimos medir com um instrumento chamado goniômetro quanto que tem de curva, se está piorando ou não. A grande maioria das vezes nós acompanhamos a escoliose e não tem indicação de cirurgia, porque são curvas pequenas que não trazem comprometimento. Nós só operamos em curvas maiores e quando tem um comprometimento. Concluindo, a escoliose ela é bem prevalente entre as crianças e adolescentes, as escolioses menores, mas a indicação cirúrgica ela é restrita. A maioria das vezes das crianças que acompanham conosco tem uma escoliose que não tem necessidade de fazer cirurgia, um achado não causa problemas. Mas algumas vezes é indicado o uso de coletes e mesmo da cirurgia.
Para isso é importante procurar um ortopedista, especialista em coluna ou um neurocirurgião. Gostou do nosso conteúdo? Curta aqui, compartilhe, ative o sininho, envie para um amigo que tem algum problema, que está interessado nesse tema. Também pode enviar pautas aqui para nós, que nós sempre estamos disponíveis para ajudar. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.